paz do Senhor, estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical e antes de começarmos esse estudo, vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, precisamos de Ti, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha ministrar esse estudo em nossos corações, que possamos, através do Teu Espírito Santo, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Fica conosco. Assim te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje o nosso estudo tem como tema como controlar pensamentos e reações. E o texto áureo do nosso estudo está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o que se pode entender do assunto quando falamos de pensamentos e reações? A formação de pensamentos e reações emocionais, ela é um mistério ainda. Isso acontece, as reações e os pensamentos acontecem através do mundo exterior quanto do mundo interior. O pensamento, ela é uma faculdade que temos de conceber, combinar e comparar ideias. Essa é a faculdade do pensamento. Reações já é a atitude que esboçamos diante de uma ação provocativa. O que a gente pode entender é que os dois, eles podem ser estudados juntos, porque ambos operam na mesma dimensão espiritual. E uma coisa muito importante é que a vida do homem, ela gira em torno dos pensamentos, tá? E a expressão dos nossos pensamentos, ela é traduzida através da linguagem. É a linguagem que vai traduzir aquilo que estamos pensando para os nossos semelhantes. Agora vamos lá, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos direcionar à tricotomia do homem. O que seria isso? O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três. Por isso que a gente vê ele falando que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito seja santificado em Deus para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos entender então que o espírito é a parte do homem interior que se comunica com Deus. É através do espírito que nós podemos discernir o bem e o mal. E é o espírito que confere à alma a imortalidade, tá? É através do Espírito que nós temos capacidade de louvar, de adorar, de levar ao Senhor ao centro da verdadeira adoração, ao centro da vontade de Deus. É o Espírito que nos leva a adorar ao Senhor em primeiro lugar, a colocar a Deus no centro da nossa vida. A alma, ela está ligada à mente, à razão, aos sentimentos e às emoções. É através da alma que exercemos o nosso querer, tá? Ela se comunica com o mundo exterior através dos sentidos. Na Bíblia, a gente vai ver várias vezes a alma sendo descrita como coração. Lá em Salmo 22, no verso 26, nós vamos ver essa descrição, tá? O corpo é a parte física, é a parte carnal, né? É a parte matéria do homem. E o corpo também, ele reside o espírito. E também lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, vai dizer que o corpo é o templo do Espírito Santo. E através desse entendimento, nós compreendemos uma coisa, que nós somos um ser que temos a alma, o corpo e o espírito. O espírito é quem te leva a adorar a Deus. A alma é a mente, é a razão, é os sentimentos.
E o corpo é a parte da matéria, né? É a parte da carne, é a parte que reside o seu espírito. Mas, infelizmente, o pecado entrou e tocou na integralidade do homem. Agora, o corpo, ele tem as fadigas e as doenças. A alma tem problemas emocionais. Os sentimentos foram todos mudados. O espírito, ele se tornou escravo do pecado. Ele perdeu a comunhão com o Pai. Mas através de todos esses acontecimentos que o pecado trouxe para a vida do homem, também Deus enviou o Redentor, enviou nosso Senhor Jesus Cristo. Ele enviou para nos limpar por completo. E quando a pessoa é salva, o seu espírito, ele recebe o desejo novamente de adorar. A sua alma, ela volta a ser cheia de amor, de paz. A sua mente, ela volta ao Criador e começa a receber coisas boas. Tudo que é bom, tudo que é cheio da presença do Senhor, tudo que é santo, tudo que é limpo. É através do nosso Senhor Jesus Cristo. É através da verdadeira conversão. É a verdadeira fé. É quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar em nós e deixa ele fluir como rios de águas vivas na nossa vida, limpando tudo aquilo que o pecado tentou manchar. Nós voltamos a ser a essência da criação. A vontade de Deus em nós é através do Espírito Santo de Deus. Lindo, né? Mas é impossível servir a dois senhores. É uma advertência que o Senhor Jesus, ele traz para nós lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24. Ele diz assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Lá nessa passagem de Mateus 6, 24, se vocês puderem abrir, leiam com calma, tá? Certamente Jesus está dizendo para nós, não tem como você servir aos dois. Ou você vai agradar um, e não vai agradar ao outro. O que a gente pode entender? É um retrato de quem não está firmado na fé. É um retrato de quem serve nem a Deus e nem ao mundo, porque não tem como servir aos dois. Mas a gente pode ver que seus pensamentos são divididos e, por consequência, toda a sua vida também está dividida. Não tem como se firmar. Mas nós somos salvos para quê? Para servir a Deus. Para ter a nossa mente, as vontades e as verdades de Cristo, andarmos fiéis a Cristo, andarmos segundo os pensamentos de Deus. E vamos lá em Romanos, no capítulo 6, para a gente entender um pouco disso, tá? Romanos, capítulo 6, no verso 11, vai dizer assim. Romanos 6, no verso 11. Ó. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso coração mortal, em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em vossas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, para instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos para Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aqui a gente pode ver um retrato de fiel de um servo de Cristo, aquele que afasta a carne do pecado, afasta a mente das coisas erradas e usa a sua vida como um instrumento para Deus. O que diz aqui, ó? Mentalizar o fato de que estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Nossa mente, ela tem que andar nessa certeza, não dar lugar ao pecado, não deixar que o pecado entre no nosso coração. Não dar chance para que o nosso corpo seja contaminado pelo pecado, satisfazendo as vontades da carne. Nós precisamos entender que a gente tem que se afastar dessas coisas, que quando eu e você nos tornamos servos de Deus, existe uma luta, uma guerra travada entre a carne e o espírito. E eu e você, nós temos que estar prontos e vigilantes, sempre na palavra, para fugir destas coisas, tá? O caminho do cristão. Nós temos que entender
que o caminho do cristão vive num mundo diferente. Nós vivemos na vida com Cristo, né? A nossa mente, ela tem que ser a mente de Cristo. Nós temos que fazer a vontade de quem? De Cristo. E a gente não pode andar segundo as coisas deste mundo. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. 2,16 diz assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O caminho do cristão é esse, ter a mente de Cristo, buscar as coisas de Cristo. Como? Através da palavra, através do Espírito Santo. Assim, nós vamos ter o corpo, a mente, a alma e o espírito, sempre limpos, sempre fazendo a vontade do Pai. A nossa relação aos pensamentos, em Filipenses, nos ensina muito bem como lidar. Ó, está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Desta forma, eu e você devemos pensar e agir. Tudo que é verdadeiro é viver como Cristo viveu. Tudo que é respeitável, viver como Cristo. Fazer o que é certo, andar na justiça, ser respeitoso com as pessoas, ser amável, ser puro, é buscar a santificação. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, a palavra do Senhor nos diz. Nós precisamos entender aqui o que em Filipenses está dizendo para nós. Precisamos viver a santidade, viver em Cristo. E é somente através da palavra e do Espírito Santo que vamos conseguir vencer. Porque estamos em guerra, mas quem venceu foi Jesus Cristo. E se estamos com Ele, também somos mais que vencedores. Porque quem nos garante a vitória é Cristo. E como Deus não faz nada de errado, Ele nos deixa uma arma. Ele ensina sobre o autocontrole. Lá em Gálatas 5:22, nós vamos ver o fruto do Espírito. E uma das características do fruto é o quê? O domínio próprio. Nós recebemos o domínio próprio quando recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Esse fruto é uma virtude que recebemos na conversão. Eu e você temos o Espírito Santo e, por consequência, o seu fruto, que é o domínio próprio. É uma das virtudes deste fruto. E eu e você, nós temos que viver o quê? Como? Em vigilância e em oração e praticar. É um hábito, nós temos que praticar o domínio próprio, nós temos que praticar a vigilância, nós temos que praticar a oração para vivermos fortes em Cristo Jesus. E Ele nos dá as armas certas. Nós pensamos em sermos controlados pelo Espírito Santo e essa é a única verdade. E o Senhor nos deixa aqui em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, que diz assim, ó, as suas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. Vou repetir, tá? 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. As fortalezas. O que o Senhor está nos dizendo aqui? Que Ele é a nossa arma. Ele é a maior arma do cristão. A nossa arma não é a nossa vontade. A nossa arma é a vontade de Deus. E Ele nos deixou aqui o domínio próprio através do Espírito Santo. Ele nos equipou com o próprio Espírito de Deus. Porque Ele nos ama. E Ele nos mostra aqui que devemos estar conscientes disso. Nós temos que ter o quê? A mente de Cristo. A mente de Cristo sabe que o poder está em Deus. Que quem vence é Deus. Que quem tem o poder é Deus. Quem sabe todas as coisas é Deus. É isso que é ter a mente de Cristo. E eu preciso temer? Não, porque o temor já não está mais em mim. Porque o Senhor não me deu um espírito de medo. O Senhor me deu um espírito de ousadia. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente aprenda
que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para nos trazer a verdadeira liberdade, para libertar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito das garras do pecado. E te ensina que você precisa vigiar, declarar as bênçãos do Senhor, o fruto do Espírito sobre a sua vida. Como? Com a mente de Cristo, é entender que pela fé, e a fé é o que agrada a Deus, é viver alimentado pela palavra, pela oração, pela busca. É uma guerra. Nós estamos numa guerra contra a carne e contra o espírito. A nossa carne e o nosso espírito vivem em guerra agora. Um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. Mas quem tem a mente de Cristo consegue vencer. É este que é o caminho. O autocontrole é isso, é você entender que você está com Cristo. Então está tudo resolvido. A partir de agora, eu vou buscar a Deus e ele se revelará a mim. Vai revelar a boa, maravilhosa e perfeita vontade. É a boa, agradável e perfeita vontade. É a de Deus para a sua vida. E você recebeu as armas espirituais. Você recebeu o poder que vem de quem? De Deus sobre a sua vida. É Ele quem te fortalece. É Ele quem te ajudará a viver neste mundo como Cristo viveu. E você voltou para o Pai. Agora você está coberto e protegido por Deus. Agora a sua mente é de Cristo, agora a sua alma é de Cristo. Agora a sua vida, o seu corpo está em Cristo. Nós voltamos à essência da adoração, à essência da vontade de Deus. Quando estamos em Cristo, nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Mas precisamos estar em Cristo, firmados em Cristo e vivermos a vontade de Cristo. Amém? Vamos concluir então com uma breve oração. Eu espero que esse estudo tenha entrado no seu coração e eu tenho certeza que a vontade do Senhor é essa, que nós tenhamos a mente de Cristo, entendermos que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito estão guardados pelo Senhor, estão limpos pela palavra de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este momento e que nós possamos sim estar buscando cada dia mais e mais a tua palavra, alinhados à tua vontade, estarmos com a mente de Cristo. Em nome de Jesus nós pedimos para que o seu Espírito Santo de Deus cada dia mais e mais nos capacite e que possamos andar verdadeiramente na sua vontade, Pai. É assim que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos na paz do Senhor.